exemplo, a Elise, ela era prostituta. Ela conheceu o Marcos na prostituição, Lá no sul ou aqui? aqui em São Paulo. Mas ela nasceu Ela, em é- Paraná, ela nasceu em Chopinzinho, no Paraná. que inclusive é do lado da cidade onde minha mulher nasceu, que é Coronel Vivida. Eu Tá fui vendo? lá em Coronel Vivida. Então, cara, É, olha só, olha, rapaz. pode ser for ambiental, tá? É. Então ela nasceu lá e ela trabalhava aqui de A prostituta? trajetória dela é assim, ela depois que ela foi estuprada pelo padrasto e negligenciada pela mãe, ela foi na casa de uma tia, Que idade era isso, cara? 15 anos. 15 anos. Ela foi na casa de uma tia, pediu pra mãe, a mãe mandou ela pra casa da avó. Olha, vai pra casa da avó porque pra eu viver meu romance em paz. Mandou pra casa da avó. Em vez dela ir pra casa da avó, ela foi na casa da madrinha, pediu R$ 50, dizendo que era a mãe que precisava de R$ 50, fez uma mochila e começou a vagar pelas estradas do sul por 35 dias. Caramba. Para ela sobreviver, que os R$ 50 acabaram rapidamente, ela começou a se prostituir. Eu vou dizer supostamente, porque apesar de eu ter construído uma narrativa bem completa sobre esse pedaço da vida dela em que ela se prostituiu aos 15 anos, é o único trecho do livro em que ela contestou. Ah, é? A Elise contestou, ela leu o livro, disse que gostou, mas esse trecho que ela se prostituiu aos 15 anos, ela contesta. Eu já digo no livro que ela contesta, mas eu mantive a narrativa porque ela foi confirmada por muitas pessoas. Tá. Aí ela se prostituía com caminhoneiros durante esse tempo aí, só que ela foi resgatada por uma operação da Polícia Rodoviária Federal de combate à prostituição infantil e juvenil nas estradas, porque era no caminho ali do Porto de Paranaguá e era um reduto de prostituição, porque era muito caminhoneiro, Sim. enfim. Aí ela é levada para o conselho tutelar, eu entrevistei o conselheiro tutelar que resgatou ela, eles levam ela de volta para Chopinzinho, ela estava a mais de 300 quilômetros de casa. Aí ela é levada para Chopinzinho de volta, entregue para a mãe manda para a avó, e aí então ela, dos 15 aos 18, ela resolve estudar, já com a ideia de se livrar da família, de sair de Chopinzinho para sempre, e vai para Curitiba. Em Curitiba, ela conhece uma cafetina, ela se forma em técnica em enfermagem. No hospital onde ela trabalhava, que é um hospital super conhecido, um hospital privado, ela conheceu uma enfermeira que se prostituía. E ela tinha uma vida assim muito boa graças à prostituição conciliada lá com o trabalho de técnica em enfermagem. Então é ali que ela entra nesse ramo definitivo da prostituição. Ali ela se profissionaliza. Aí ela se envolve com um traficante ali em Curitiba. O traficante é, é, tipo, ela começa a correr riscos, porque um policial que era cliente dela também fala que ele era de uma facção rival que estava atrás dele, não sei o quê. Aí ela foge para São Paulo. Ela faz Caramba. uma festinha na casa dela, enche a casa de traficante e a polícia bate lá. Resumindo, é isso, dando um Tá. spoiler aí. Aí ela vai para São Paulo, fugindo desse perigo. Em São Paulo, ela engata a prostituição e conhece o No- marido, o Marcos. ela tá num site de Ela, acompanhante, ela não é? fazia, ela fazia o site do M-Class, ela fazia uma boate e ela. M-Class que o Mandíbula já usou bastante aí. Eu não, nunca usei. Você deu uma gaguejada. Não, eu nunca usei porque é pago. Ah, tá. Entendi. Entendi já onde você já tá. Então ela tá nesse M-Class. Ela tava no M-Class, ela conhece o Marcos no Ela já tá M-Class. com uma graninha já, ela tem uma condição melhor? Sim, a Elise, ela é muito triste. Ela tem engrenado na prostituição. Ela tem enveredado pela prostituição. Porque ela tem a Elise, ela é muito inteligente. Ah, Olha é? só, vou só te elencar aqui o que a Elise é. Ela fez um curso técnico de contabilidade lá em Chopinzinho. Em Curitiba, ela se formou em técnica em enfermagem e trabalhou nos melhores hospitais de Curitiba. Fora isso, ela fazia um trabalho de dolagem da morte, que só pacientes muito ricos, familiares de pacientes muito ricos, contratam, porque você está cuidando do paciente nos momentos finais da vida. Ah, tá. Ele já está no paliativo, pós-paliativo, só mesmo esperando a Sei. morte chegar. E ela era contratada para dar conforto
qualidade de morte. Entendi, Então, e era muito. É um trabalho muito bem remunerado. entendi. Aí depois ela fez um curso de sommelier, quase ela se tornou uma enóloga. Aí depois ela se formou em bacharel em direito, só não tirou a OAB porque engravidou, já não queria Caramba. exercer. Ou seja, ela tinha muito. E depois ela fez um curso de leiloeira, reconhecido pela Juscepa. Juscepa não, aqui é Juscesp, né? Reconhecida pela junta comercial. E, assim, ela tinha um leque de opções profissionais. Mas ela ganhou grana mesmo na prostituição. Caramba. E aí foi ficando, né? Foi ficando. Aí, voltando que eu estava contando dos abusos que ela sofreu do Marcos. Quando ela se casou com o Marcos, Não, mas eu queria entender como que o Marcos conhece ela. no M-Class, Mas sai várias vezes, ou já na sai primeira vez várias se vezes. apaixona? Não, sai várias vezes. O Marcos, a gente tem que agora falar um pouquinho do Marcos para Tá. Pra chegar até para você entender como foi a encontrar a junção história. dessas duas almas. Tá. O Marcos Matsunaga, ele era um homem extremamente violento e ele tinha dois transtornos. Um é o transtorno compulsivo sexual, que popularmente a pessoa chama de ninfomaníaco, Ah, né? tá. Mas o ninfomaníaco eu descobri até na pesquisa do livro que ele só se aplicava às mulheres, que eram as ninfas, porque as ninfas na mitologia grega satisfaziam os sátiros. Então os homens viciados em sexo eram os sátiros e as Ah, tá. mulheres eram ninfas. Mas aí se popularizou o ninfomaníaco para todo mundo. Mas a psiquiatria, ela rebatizou o transtorno de compulsão sexual para os dois sexos. Além de, o que é a compulsão sexual, esse transtorno? É aquela pessoa que ela quer fazer sexo várias vezes ao dia, com pessoas diferentes e, de preferência, com pessoas desconhecidas. Ainda assim, É uma indireta pra mim, isso que você tá falando, ou não? Não é? Pra Ah, você? Acho que não. Acho que não. todo homem sonha com isso, né? Na Ah. teoria. É, Não é que não pode, né? Mas quem sabe? Sei, não foi uma indireta não, mas Não, que a tá. carapuça serviu. É. Mas Então aí você é isso, vê, mas você vê onde a pessoa termina, Então, né? mas é uma compulsão que você fala que a pessoa é tipo um vício, ela não É um cons- vício, é um vício, ela é um tem vício. que transar. Ela tá trabalhando, Ah, ela entendi, já tá, atrapalha todo o resto. ela trabalha todo o resto. E fora isso, ela se masturba várias vezes ao dia. Ainda tem isso. Fora isso, o Marcos tinha um transtorno, uma síndrome que chama timidez do amor. Inclusive, essa síndrome ela é estudada pelo Departamento de Psicologia da USP. A timidez do amor é o seguinte: é uma timidez excessiva Tá. que ela brota mesmo no momento do approach. Na hora que tu tá ali, que tu tá na boate, tu olhou pra aquela garota, A tu garota tá olhou afim pra dela, você. aí tu trava. Aí Não você trava, você não consegue. consegue, uma mão sua, você treme todo, aí breca, Entendi. breca. Você não consegue, você não sabe o que dizer, você não sabe como iniciar a paquera. Você tem um medo muito grande de ser rejeitado, então trava. Caramba. Então você soma essa timidez do amor ao transtorno compulsivo Nossa. sexual, a pessoa é São uma coisas- bomba. É uma bomba, né? Uma coisa impede a outra, né? Sim, aí por isso que ele recorre à prostituição. O Marcos era milionário, então ele resolve ele resolve os dois problemas dele. É. Um, que ele tem mulher na hora que ele quer, que se você pagar uma prostituta, ela vem na hora que você quiser, no Exatamente. dia que você quiser, e mais de uma, já que tem É. pessoas desconhecidas, quantas vezes você quiser, e pessoas diferentes. Então ele resolveu o problema da compulsão sexual. E também do approach, né? Porque prostituta não precisa Trocar ideia, né? ser conquistada, não precisa você É. gastar a tua saliva Saliva. seduzindo prostituta. Então ele é um cara que já usava esse serviço há bastante tempo. Sim. Fora isso, ele era uma pessoa extremamente desequilibrada. Eu vou só te contar o exemplo, uma passagem que tem aqui no livro. Ele vem de família rica ou ele constrói a fortuna Não, dele? ele vem de família rica. A mãe dele, a mãe, os pais eram, o pai era industrial, a mãe dele era proprietária metade da IOC, 38% Ah, da tá. IOC, que é uma grande. O Marcos, eu entrevistei muitas prostitutas que atendiam o Marcos. Elas contam que ele tinha como fetiche, ele ficava catando mulheres em classificados. Aí ele olhava assim, fulana de tal, não sei quantos metros, branquinha, bumbum de ouro. Aí embaixo, não faço anal. Aí era essa que ele queria. Porque ele tinha um fetiche em convencer a mulher a fazer sexo anal.
Pagando. Paga. O cara era rico, o céu É. era o limite. Então, o que ele fazia? Ele marcava com essas garotas iam até lá e ele dizia, começava a convencer as mulheres a fazer anal. Umas, ele ia dobrando a oferta, o teu programa é quanto? Triplicando. 800. Olha, eu pago o dobro. Ela fala, olha, eu não faço, eu pago o triplo. Não, pago quíntuplo. Aí já podemos conversar. Só que tinha umas que não. Mesmo com muito Não, dinheiro. nem com todo o dinheiro do mundo. Olha, eu não faço, você leu que eu não faço. É. Eu não vou fazer, inclusive eu queria que você saísse de casa, tá me incomodando. Aí ele metia a mão no bolso, pegava uma arma, apontava pra cabeça da mulher. Você faz anal? Mulher com a arma apontada na cabeça. Claro que eu faço, né? Fazer o quê? Mano. Então era esse o nível de violência que o Marcos tratava as prostitutas. Era com esse nível de violência. Quando ele se casou com a Elise, no início era uma maravilha. Eles se apaixonaram mesmo. Ah, Assim. é? Eles tinham muita coisa em comum. Eles gostavam de caçar, eles gostavam de armas, eles gostavam de vinho, eles gostavam de esportes radicais. Então tinha muita coisa em comum. Só que aí o Marcos, com esse transtorno, ele faz com que a pessoa perca o interesse muito rapidamente. Então ele continuava se relacionando com outras prostitutas, ao mesmo tempo que era casada com Elise. E ela Assim sabe como- disso? Hã? E ela descobre isso? Ela diz que não, apesar de que, quando o Marcos começou a sair com a Elise, ele era casado com uma outra mulher. Então a Elise ficou amante dele durante 2 anos. Então eu acho que se tu juntar Lé com crédito, Entendi. tu só não enxerga se não quiser, né? É. Mas ele só queria. Ele maltratava muito a Elise. Vou te dar um exemplo. Quando ela engravidou, no início da gravidez, foi uma gravidez complicada. Aí o Marcos, com a compulsão sexual, queria transar todo dia com a Elise, né? Mais de uma vez ao dia, inclusive. Aí chegou um momento que ela tava, não, amorzinho, eu tô com cólica amanhã, hoje não. Aí ele falava, como assim hoje não? Tipo, e quando tu tava na zona? Como não tinha essa coisa de hoje não? Essa coisa de. Eu chegava, abria a carteira e tu abria as pernas. E agora? Aí ela dizia: não sou mais prostituta, agora eu sou só mulher. Ela disse: quem disse que tu não é? Caramba. Então era isso no início do casamento. A mulher estava ali grávida. No início, não, ali é pela metade. Ou seja, Ele não deixou de tratar ela como prostituta, e não... mesmo sendo esposa. sim, ele dizia para os amigos que o casamento dele era um programa sem fim. Caramba. Tá vendo agora por que eu voltei Sim, sim. ao Vino de Sá? Que Porque ele se disse, você ver só a esquece, fotografia sim, se você- do do crime, sim. é uma coisa muito pequena dentro da Sim. história inteira, né, cara? Sim.